fechar os olhos, amados, vamos orar. Repete essa oração comigo, fala: Espírito Santo de Deus, fala comigo hoje, traz o teu recado ao meu coração. Eu vim aqui para ouvir o Senhor falar comigo. Pode ministrar o que o Senhor quiser, Pai, comigo hoje. Eu estou aberto a ouvir a tua voz. Eu estou com os ouvidos atentos para ouvir o Senhor falar comigo hoje. Então tenha liberdade aqui, em nome de Jesus. Amém. No dia da conferência, amados, não tem célula, é todo mundo aqui, tá? Dia da conferência não tem célula, dia 6, todo mundo aqui. Pode falar com a tua célula, vem com a tua célula toda para cá, tá? Ah, pastor, é que eu posso fazer a célula? Não, tem que vir para cá. Tem que vir para cá. Aqui que vai ser o lugar mais importante da sua vida no dia 6. Quem tem célula na sexta-feira, vem para cá com todo mundo, tá? E nós estamos no mês que nós estamos falando sobre vida de oração e busca de Deus. E eu quero falar hoje, o título da mensagem que eu trouxe é Ensinamentos de Jesus sobre oração e fé. E Jesus, durante toda a sua passagem mortal aqui pela terra, amados, ele nos trouxe ensinamentos valiosos. Ele nos ensinou que os mandamentos, todos eles poderiam ser resumidos em 2: amai a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Ele nos ensinou que é muito melhor acumular riquezas no céu do que riquezas nesse mundo. Ele nos ensinou que é importante nós irmos e fazermos discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele nos ensinou que devemos perdoar ilimitadamente, 70 vezes 7. Ele nos ensinou que nós devemos nos santificar e nos fazer puros de coração. E talvez eu fique aqui o dia inteiro falando sobre todos os ensinamentos que o nosso mestre Jesus deixou para nós. Mas algo muito interessante, amados, que eu quero falar hoje é sobre a oração e sobre a fé. Eu quero ressaltar essas duas palavras com vocês: oração e fé. Algo muito importante sobre a palavra oração, sobre o significado dessa palavra na língua portuguesa, é que oração, toda oração precisa ter o quê? Quem é bom de português? Toda oração precisa ter o quê? Verbo. E o verbo é uma ação. Tia Teteia já ensinou isso pra gente lá na escolinha. Fala assim: olha, toda oração precisa ter o verbo. E, meus amados, a palavra de Deus em João 1:1 diz: no princípio era o verbo. E ele continua falando, no versículo 10 de João 1, ele fala: o verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E ele continua no verso 14: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Resumindo de uma forma bem clara para todo mundo aqui, o verbo é Jesus. O verbo é Jesus. E segundo a definição da língua portuguesa, toda oração precisa de Jesus. Pastor, existe oração sem Jesus? Pensa num cara que fica agoniado quando alguém termina uma oração e não fala em nome de Jesus. Eu acho que eu vou explodir. Eu falo: não, tá faltando tu carimbar a carta, filho. Está faltando tu carimbar a carta. Toda oração tem que ter o nome de Jesus. Quando sai alguém que vem aqui orar no altar e não fala o nome, não, volta lá e fala em nome de Jesus. Toda oração ela tem que concluir com o nome de Jesus. E a definição da palavra fé, amados, o que a língua portuguesa diz? É a clara certeza da existência das coisas que nós não podemos ver e nós não podemos tocar. Isso é a fé. E quando nós unimos a palavra fé e oração, nós podemos definir da seguinte forma:
Jesus traz à existência aquilo que nós não podemos ver nem podemos tocar. Essa é a definição. E pela fé no nome de Jesus, através da oração, amados, nós podemos fazer com que os nossos olhos humanos vejam um monte ser lançado ao mar. A palavra de Deus diz que Jesus disse isso lá em Marcos 11:23. Porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a esse monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que isso se fará, tudo o que disser lhe será feito. Amado, isso aqui é uma chave poderosa. Tudo o que disser lhe será feito se você crer no seu coração. Se você crê que aquilo realmente aconteceu. Quando eu oro, às vezes que eu estou pedindo algo ao Senhor, algo que é para uma conquista, alguma coisa, eu já imagino eu recebendo aquela conquista. Eu já imagino aquilo nas minhas mãos. Eu já imagino aquilo, eu consigo realizar na minha mente. Pastor, isso é coisa de coach. Não, isso é Bíblia. Está aqui. Se você não duvidar em seu coração. Está aqui na Bíblia, amados. Não é coisa de coach, não. A palavra de Deus diz que você precisa trazer à memória as coisas que lhe trazem esperança. Você precisa realizar no seu coração. E hoje é dia de nós aprendermos a colocar a nossa fé em ação através da oração feita no nome de Jesus. Peço que vocês estejam abrindo suas Bíblias no livro de João 14. Nós vamos ler do 11 ao 14. João 14, do 11 ao 14. Verso 11. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aqueles que creem em mim também fará as obras que eu faço. Fará coisas maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Deus abençoe sua palavra lida. Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor possa estar me usando aqui de forma poderosa hoje, falando através de mim ao coração do teu povo que está aqui. Que seja como uma flecha penetrante a tua palavra hoje aqui, Pai. Que penetre, que fique grudada na alma. No nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, essa palavra é de suma importância para a tua vida. Se você tomar posse do que vai ser dito aqui hoje, você vai conquistar vitórias inimagináveis. Mas uma coisa que eu quero falar para vocês: receba de todo o coração essa palavra mesmo, de verdade. Outro dia eu estava falando com a Renata. Renata, eu falo isso toda semana na igreja. Não é possível que a pessoa não consegue absorver. Toda semana eu falo isso. Não é possível. A gente o que está faltando? Então hoje toma posse dessa palavra. O que é que você fala todo dia, pastor? Todo domingo e toda quarta? Que a gente precisa viver pelo que a gente crê e não pelo que a gente sente. Eu falo isso toda semana. Como a gente está vivendo pelos sentimentos ainda? Como nós vivemos ainda pelos nossos sentimentos? Toda semana o pastor fala isso aqui em cima do altar. Como você está deixando seus sentimentos te dominar? Não, você vai viver pelo que você crê. Você crê na Bíblia, na palavra de Deus. E você hoje vai colocar a Bíblia em ação. Amém, igreja? E Jesus, ele estava aqui no cenáculo com os discípulos nessa passagem. E passava naquele momento para aqueles discípulos as suas últimas instruções. Ele falou sobre a casa do Pai, sobre a sua segunda vinda e a promessa do Espírito Santo que havia no dia de Pentecostes. Ele foi lá, lavou os pés dos discípulos, revelou a eles o seu amor, inaugurou uma nova aliança no sangue dele. E nesse texto nós temos ensinamentos preciosos, amados. Jesus falou a seus discípulos também sobre a oração. No texto que nós lemos, Jesus ensina 4 verdades importantíssimas
importantíssimas sobre oração em fé. E a primeira é que a abrangência da oração é ilimitada. A abrangência da oração é ilimitada. E tudo quanto pedires, Jesus não coloca teto no que você pode pedir, não. E tudo quanto pedires, Jesus não impôs limites no alcance da sua oração. Nós podemos apresentar a Deus as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos propósitos, amados. Para Ele não há coisa demasiadamente difícil. Não existe impossível para Jesus. Ele pode todas as coisas. Nada é impossível para Deus. Fala para quem está do seu lado: nada é impossível para Deus. Nós podemos ser ousados e apresentar a Deus aquilo que é impossível na perspectiva humana, amados. Não oramos a uma imagem de madeira, de barro ou de pedra, mas nós, quando oramos a um Deus todo-poderoso, o onipotente, que tem todo o poder. Ele está assentado no trono e tem as rédeas do universo nas suas mãos. Isaías diz que o céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. Ele é grande demais, é imensurável. Eu fico imaginando essa cena, os pés de Deus aqui na terra e Ele sentado no trono no céu. É uma coisa que a gente não consegue nem imaginar direito. Eu fico tentando me posicionar aos pés de Deus. Eu falo assim: eu devo ser um décimo de um grão de areia perante o pé dele ali. Acho que nem isso. Se a terra é o estrado dos pés dele, é esse Deus que nós estamos falando, amados. Ele é poderoso para interferir no curso da história e atender ao clamor do seu povo. Você precisa ousar a apresentar grandes coisas ao Senhor. Você precisa ousar a apresentar grandes pedidos a Deus. Sonhar pequeno, amado, dá mesmo tamanho de sonhar grande. E Deus, amados, Ele te dá toda essa liberdade. A nossa natureza humana nos faz ter medo de passar vergonha de pedir uma coisa grande. Hoje eu cheguei aqui, eu estava falando com o Jonathan. Ele trabalha numa empresa de blindagem. Ele estava blindando uma Porsche. Ele: pastor, quem fala que ser rico é problema? Eu falei assim: não, ser pobre que é o problema, não é ser rico não. Você tem problema nenhum ser rico não. O que é ruim? É ser rico ou ser pobre? Eu nunca vi ninguém reclamar de ser rico. Eu nunca vi ninguém reclamar de ter recurso. Amados irmãos, tem aí na mesa: você é filho do dono do ouro e da prata. Está na mesa. Amados irmãos, nós oramos às vezes por coisas muito pequenas. Às vezes nós colocamos limitadores no poder de Deus. Canso de falar que orar por uma dor de barriga, todo mundo tem ousadia para orar. Quero ver ter ousadia para orar pelo cego, pelo paralítico, pelo canceroso. Amados irmãos, nós não podemos ter medo que nossa oração não seja atendida. Se entrar aqui um cego e você orar por ele, ele não for curado. Ai, pastor, vai que ele não é curado. Vai mudar a situação dele? Ele vai ficar mais cego porque você orou? O paralítico vai ficar mais paralítico porque você orou por ele e ele não andou? E por que a gente não ora? Por que a gente não coloca a nossa fé em ação? Agora pensa comigo: e se a tua oração for atendida? E se a tua oração for atendida? Você orar e o cego começar a enxergar. Você orar e o paralítico sair correndo aqui e começar a andar. Já pensou você correr esse risco de sua oração ser atendida? Contém ironia na minha frase. Já pensou que você seja atendido? Amados irmãos, é um Deus todo poderoso. Ele tem poder para isso. Só verão grandes milagres aqueles que orarem por grandes milagres. Ouse elevar a Deus o impossível dos homens. O homem, amados, não pode fazer, e a ciência também às vezes não consegue fazer algo. Apesar da gente ter uma mulher aí brasileira que está
fazendo cura para paralítico começar a andar. Coisa maravilhosa, milagre de Deus através da ciência. Mas mesmo assim, ela não consegue curar 100% dos casos. Deus tem poder para curar 100% dos casos. Ele tem todo o poder. Heidi Baker, hoje eu ouvi uma história sobre ela, que quando ela estava fazendo um trabalho numa tribo na África, isso é documentado. Ela estava fazendo um trabalho numa tribo na África, e chegaram com uma criança que todo mundo já sabia que aquela criança tinha morrido, e levaram para ela orar. Ela orou pelaquela criança que já estava morta há horas, e aquela criança ressuscitou, voltou à vida. Ela conta, não havia hospital, não tinha médico, não tinha nenhum recurso humano. A única alternativa era o quê? Orar. E ela disse: cristãos, comecem a orar fervorosamente agora, clamando a Jesus pela vida dessa criança. Após um pedido de oração, a criança voltou a respirar, abriu seus olhos e começou a chorar, sendo posteriormente vista viva por toda aquela comunidade que testemunhou que aquela criança ressuscitou. Aquele acontecimento gerou várias conversões naquele lugar. Foi uma conversão em massa, pois toda a aldeia sabia que aquela criança tinha morrido. E essa história, amados, nos mostra 3 princípios bíblicos. A oração é o último recurso humano, mas o primeiro recurso no reino. Deus responde quando não existe alternativa natural. E milagres frequentemente acontecem onde há fé simples e dependência total daquele que todo pode fazer. É assim que funciona. A fé entra em ação. Quando você se humilha e fala: eu não tenho poder nenhum, eu sou menos que a ferradura do cavalo do bandido, Senhor, mas o Senhor tem poder para curar qualquer doença, e é no teu nome que eu oro, Jesus. Levanta e anda. Coloca nas mãos dele, amém? E em segundo lugar, a segunda lição: a mediação eficaz da oração. O que eu acabei de falar, em meu nome. Não existe oração forte, nem pessoas poderosas em oração, amados. Nós oramos não pelos nossos méritos, porque as nossas orações não são feitas em nosso nome, mas no nome de Jesus. É no nome dele que está o poder, é no nome dele que está a cura, é no nome dele que está a salvação, é no nome dele que está a ressurreição. As orações são atendidas não com base nos méritos de quem ora, mas nos méritos daquele que media a oração, e o nosso mediador é Jesus. Nós, meus amados, achegamos a Deus, nós nos achegamos a Deus sem nada, mas Ele tem todo o crédito. Nós chegamos à presença de Deus fraco, mas Ele tem todo o poder. Nós chegamos à presença do Senhor não em nosso próprio nome, mas no nome de Jesus. Não é a oração que é poderosa, é o nome pelo qual você ora que é poderoso. A intercessão de nossos irmãos em Cristo, amados, é importantíssima, mas não existe isso que irmãzinha fulana tem uma oração poderosa, irmãzinha do coque tal, quando era hora cai raio. Irmãozinha, meu irmão, não tem isso não, é no nome pelo qual ela está orando que tem poder, e você tem acesso a esse mesmo nome. Poderoso é aquele que responde às nossas orações, e não quem as faz. Poderoso é o nome de Jesus, poderoso é o Deus que ouve as nossas súplicas, amém? E em terceiro lugar, a promessa segura da oração: isso farei. Aquele que nos ensina a orar promete ouvir a nossa oração e nos garante que irá atendê-la, amados. Desse modo, orar é unir a nossa fraqueza humana com aquele que tem todo o poder. É conectar o altar da terra ao trono do céu. Se tudo é possível para Deus, então tudo é possível por meio da oração.
tudo. Sendo Deus soberano e fazendo todas as coisas conforme a sua vontade soberana, Ele escolheu livremente agir por meio das orações de seu povo. Ele escolheu agir por meio da tua intercessão, por meio da sua oração. Amados irmãos, Tiago, irmão de Jesus, escreveu o seguinte, em Tiago 4,2: nada tendes, porque não pedis. Ah, pastor, eu queria tanto emprego, em tal lugar, em tal empresa. Beleza, irmão, você já orou por isso? Ah, não orei não. Ah, pastor, eu queria tanto ter isso, queria tanto me casar. Você já orou por esse casamento? Ah, pastor, não orei não. Ah, meu irmão, me ajuda. Me ajuda. Deus quer agir pela sua intercessão, pela sua oração. Deus quer te abençoar, mas você não ora. Pastor, é para ser pidão com Deus? Ué, tem a parábola lá do juiz, meu irmão, que atendeu a petição da viúva. A viúva foi lá pedir a ele, todo dia, todo dia: eu vou atender a sua petição, porque você não para de vir aqui. Ela tanto pediu que o cara atendeu. Quem pede, recebe. Se você não orar, como você quer ser atendido em algo que você não pediu? O nosso amado Jesus nos ensinou em Mateus 7,7: peçam e será dado a vocês, busquem e em vocês encontrarão, bata a porta e a porta será aberta a vocês. Qual a condição para a porta ser aberta, amados irmãos? Bater. E bater aqui é orar. Tem que orar. Orar as promessas de Deus é orar com ousadia total. Senhor, a tua palavra diz que se eu bater a porta, o Senhor vai abrir. Então, Pai, eu estou aqui me colocando na posição de uma pessoa que está batendo a porta, Pai. Eu quero muito que essa porta abra para que o seu nome seja honrado e glorificado. Abre a porta em nome de Jesus. Ora a palavra. Coloca a palavra em ação. Usa o que Deus dá para você. Peço e será dado. Senhor, eu estou te pedindo, Pai, essa porta. E eu estou te pedindo porque a tua palavra diz, a tua palavra me garante que se eu pedir, o Senhor me dará. Então eu te peço para que seu nome seja honrado e glorificado através dessa bênção, em nome de Jesus. Palavra em ação, amados. E Ele não é homem para mentir. Quantas e quantas vezes eu já tomei posse dessa palavra e Ele abriu as portas. Em todas as suas promessas nós temos o sim e o amém da parte do Senhor, amados. Nenhuma das palavras ditas por Jesus irá cair por terra. Todas elas se cumprirão. Tome posse das palavras que Ele deixou para você, amém? Em quarto lugar, o propósito maior da oração: a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. O objetivo final da oração não é o bem do homem, mas é a glória do Pai manifestada no Filho. Quando o Senhor atende as nossas súplicas, as nossas petições, o Pai é glorificado no Filho e exaltado nele. E a oração não é centrada em nós homens, mas é centrada no Deus Todo-Poderoso, amados. A oração não visa exaltar o homem, mas visa exaltar o nome de Jesus. Tudo vem de Cristo, tudo é por meio de Cristo e tudo é para Cristo. Eu acabei agora de postar, o Bernardo, ele entrou como calouro na seleção brasileira, é o primeiro ano da seleção brasileira dele no adulto, com apenas 18 anos, e eu botei lá: é para a honra e glória do nome de Jesus. Não se esqueça disso, foi Deus que te colocou aí. É para a honra e para a glória do nome dEle que Ele está te exaltando hoje. Não é para que seu nome seja honrado e glorificado, é para que o nome dEle seja honrado e glorificado através da tua vida. Quem entendeu? As portas se abrem para a glorificação do nome de Jesus.
Na mesma medida, amados, em que as nossas necessidades são supridas, em resposta às nossas orações, o Pai é glorificado no Filho. E Ele tem prazer em ver as suas necessidades sendo atendidas. Ele tem prazer em te presentear. Ele tem prazer em te ver feliz. É como aquele pai que está recebendo o filho. Quando o filho chega, aquele filho que só quer abraçar o pai. Pai, que bom que você está aqui. O que aquele pai quer fazer? Quando pega um filho tão carinhoso assim, quando pega um filho que está em tanto prazer em estar na presença do pai, ao invés daquele filho que só pede, poxa, eu quero abençoar esse filho, olha só que carinhoso que ele é, olha como ele ama estar na minha presença, olha como ele gosta de estar perto de mim, eu tenho que abençoar esse filho, eu tenho que presentear ele por isso. O nosso Pai que está no céu é assim. Se o nosso Pai terreno é assim, se agrada, imagina o nosso Pai que está no céu. Porque quantas e quantas vezes nós esquecemos dele e o esquenteamos. Já parou na sua semana para tirar um dia, pelo menos, de oração, só para você honrar, glorificar o nome de Deus, sem pedir nada, só para estar na presença dele? Jesus, hoje eu não quero te pedir nada, eu só quero ficar aqui contigo. Eu só quero ficar na tua presença. Eu não quero te pedir nada, Pai. Eu quero dizer que eu te amo, Jesus. Eu quero dizer que eu te amo, Paizinho. Eu quero dizer que eu te amo, Espírito Santo. Fica aqui perto de mim. Vem para cá, deixa eu sentir tua presença. Me abraça, me pega no colo, Espírito Santo. Me abraça, Deus, me abraça, Paizinho. Apesar do Senhor ser tão grande, tendo a terra como estrado dos teus pés, o Senhor ainda habita dentro de mim. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Oh Senhor, que bom estar na tua presença. O que tu acha que Deus vai fazer com um filho desse? O que você acha que Deus fala, que não vai abençoar um filho desse? Um filho que ama Deus dessa forma? Amados irmãos, antes mesmo que a palavra saia da tua boca, Ele já sabe que tu precisa. Ainda a palavra não chegou à boca não, mas Ele já sabe. Tira um dia na tua semana, tira um dia no teu devocional só para dizer que ama Ele, só para dizer que ama Jesus, só para estar na presença dEle, e as suas necessidades vão ser supridas com muito mais do que você pediu, que você sonhou ou que você imaginou. E para concluir, as respostas às nossas orações, amados, elas precisam ser para glorificar o nome de Jesus. E no Salmo 86, Davi ora: inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque eu estou necessitado e aflito. A palavra de Deus fala que a oração é ouvida. O Senhor está longe dos perversos, mas seus ouvidos estão próximos à oração dos justos. O Deus inclina seus ouvidos para os justos. E quem é justo? Justo é aquele que já recebeu Jesus como Senhor e seu Salvador. Você é justificado pelo sangue de Jesus. Então, pastor, isso é uma condição, sou eu que estou dizendo, não, é Bíblia. Depois que você é justificado, Ele inclina os ouvidos. Está aqui dizendo. Amados irmãos, hoje é dia de você se colocar numa posição na qual você tem que fazer uso dessas ferramentas espirituais para a sua vida. Oração e intercessão são ferramentas espirituais poderosas que você precisa tomar posse. Fica de pé no seu lugar que eu quero orar. Fala para Deus assim: Senhor Jesus, eu quero ter uma vida de maior intimidade contigo em oração. Eu quero ter uma vida de maior intimidade contigo, colocando em prática as ferramentas espirituais que o Senhor disponibilizou para mim, que são a fé em oração. Eu quero colocar em prática, Pai,
Eu quero colocar em prática isso para que o seu nome seja honrado e glorificado através da minha vida, através das orações que são respondidas na minha vida. Eu me coloco, ó Pai, agora na brecha em favor da minha família, em favor da minha igreja, em favor da minha vida profissional. Eu quero, Pai, ser um guerreiro de oração. Eu quero ser uma guerreira em oração. Eu quero ter uma vida constante em intercessão a Ti. Eu quero ter uma vida em constância de oração, ó Pai. Tira de mim toda inconstância. Me atrai para a Tua presença para que eu possa Te buscar todos os dias, ó Pai. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração querendo entrar na brecha, sendo uma pessoa intercessora, jogar por terra toda inconstância e seguir firme em oração, vem aqui no altar que eu quero orar por você. Senhor, está aqui o Teu povo, querendo se colocar na brecha, Pai, usando as ferramentas espirituais que o Senhor disponibilizou. Fé e oração. Teu povo tem fé no Teu nome, ó Pai, mas eu lhe peço que o Senhor venha resgatá-los todos os dias, para que eles venham Te adorar, buscar a Tua presença, intercedendo, ó Pai, em Teu nome, pelas famílias deles, pelas vidas profissionais, pelos filhos, pela igreja, que eles sejam guerreiros e guerreiras em intercessão. Resgata eles todos os dias, ó Pai. Resgata o Teu povo todos os dias, para que eles não se esqueçam de Te buscar, de Te adorar, de entrar na Tua presença. Que eles sejam constantes em oração, Pai. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de inconstância, Pai. Eu repreendo em nome de Jesus tudo que afasta eles da Tua presença, toda distração, ó Pai, que impede eles de intercederem, de serem intercessores. Senhor, no nome de Jesus, usa eles como uma flecha que acerte o alvo, Pai. Usa eles de forma poderosa como intercessores no Teu reino, para que através das conquistas em oração da vida deles, ó Pai, o Teu nome seja honrado e glorificado. É em nome de Jesus que nós a Te oramos. Amém, amém. Dê um aplauso ao nome de Jesus. Pode ir para o seu lugar.